de Deus, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, Neilton Pires falando. Programa de número 4, estamos hoje aqui com o pastor Edson Maciel, meu amigo Moisés César. O tema de hoje é os filhos de Adão. Então, durante essa nossa programação, nós iremos falar muito sobre os filhos de Adão. Antes de a gente iniciar esse programa, hoje é o sorteio do livro Teologia do Antigo Testamento. Você que está online aí, você pode nos ajudar aí já a compartilhar essa live, que a gente vai anotar o seu nome. Você ganhando o livro, a gente vai anunciar aqui. Semana que vem você vai vir retirar esse livro aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento von Hard. Livro muito bom, né, pastor Edson? O senhor que fala. Então eu peço a você, nos ajude a compartilhar essa live. A gente vai começar agora esse programa. O programa hoje está bom. Já tem alguns nomes aqui de pessoas que compartilharam. E você que vai compartilhar essa live aí também, eu tenho certeza que você vai ser o ganhador em nome de Jesus. Ó, é um livro muito bom. Não é aqueles livros fininhos não, tá? É livro top de linha. Quero falar que nós estamos aqui no estúdio da Rádio Turbulência. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Reginaldo, que nos cedeu esse espaço aqui. Tem várias programações aqui. Você pode acompanhar aí no Facebook. Eu não vou falar que eu estou fazendo na minha página, né? Mas tem a página da Rádio Turbulência, Moisés, que tem várias programações. Então, obrigado à equipe da Rádio Turbulência por nos ceder esse espaço. Vou passar para o Moisés. Moisés vai se apresentar. Depois que o Moisés se apresentar, passo para o pastor Edson, ele se apresenta e nós dá continuidade, que hoje o negócio aqui tá chique, viu? A graça e a paz a todos, uma boa tarde. Mais uma terça-feira de Verdade Relatada. Mais um tema, né, polêmico, que a gente vai estar conversando, falando aqui, batendo um papo sobre esse tema, os filhos de Adão. Meu nome é Moisés César, congrego da igreja Assembleia de Deus Ministério Ferraz de Vasconcelos, pastor presidente Marcelo, pastor Ivone, né, e os amigos lá, os irmãos queridos da minha igreja. Estamos aqui, irmãos, para falar um pouco desse tema, junto com o pastor Edson, né, que vai discorrer livremente aqui sobre esse assunto. E vocês mandam sua pergunta, vocês que têm dúvida, quiser acrescentar também, acrescente. Fique à vontade para participando aqui nessa tarde conosco. Obrigado, foi aí palavras do meu amigo Moisés César, que começou a apresentar o programa comigo a semana passada, viu, pastor Edson? E ele é uma benção, é um menino que... É um menino? É um menino já com barba branca. Eu falei assim, Moisés, eu quero que você vá, porque tem pergunta que você é o cara para fazer, então você precisa estar ali comigo ali. Obrigado, Moisés. Está aqui comigo o Bruno também, meu vizinho. Obrigado, Bruno, que está ali nos ajudando ali a compartilhar essa live, né? Poxa, eu estou aqui no programa. Você não falar o nome do Bruno é vergonhoso, é vergonhoso. O menino veio. Ele está na produção. Ele está na produção nos ajudando. Pastor Edson, quem é o pastor Edson? Agora você vai fazer um currículo seu aí. Quem é o pastor Edson? Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com o irmão Neilton, o irmão Moisés, como que é o nome do menino? Bruno. O Bruno, no estúdio da Rádio Turbulência, para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? E que Deus nos ajude, nos ilumine, que a gente consiga, com a graça de Deus, falarmos coisas de Deus e assuntos concernentes ao teu reino. Bom, eu sou Edson, sou pastor evangélico desde 1997, Assembleia de Deus Brasileira, é um ministério independente com a sede em Guaianazes. Nós estamos com a igreja em Ferraz há 6 anos, ali próximo à estação de Janete de Ferraz de Vasconcelos. Sou professor, dou aula em seminário, sou professor também de língua portuguesa e séries iniciais, casado com a missionária Neide, que foi o meu maior feito, foi ter casado com a missionária Neide desde 1991, e é isso. Palavras do pastor Edson. Obrigado, pastor Edson. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Pastor Edson é um amigo, considero bastante a sua pessoa. Obrigado mesmo. E Moisés falou uma coisa aqui que eu vou ter que falar também. Ele falou a igreja dele. Então, gente, eu sou da Assembleia de Deus, Avivando das Nações. Meu pastor presidente, pastor David Souza. A minha pastora é a pastora Mirlene, tá? Então, Deus abençoe a todos ali da nossa congregação, de todas as nossas congregações, seja Suzano, em São Mateus, aqui em Ferraz, no Pernambuco. Abraço a todos. Sou da AD Avivando das Nações, pastor presidente, pastor David Souza. Então,
Vamos começar o nosso programa com o tema Os Filhos de Adão. É um tema bem pensado esse tema, mas eu quero falar aqui, ó, Moisés, já tem muita gente aqui falando com a gente, ó, a Panjo, excelente professor Edson, tá? Vinícius Rodrigues, Grinaldo, meu amigo Grinaldo, obrigado Grinaldo, vai participar aqui com a gente aqui. O Grinaldo com um tema aqui sobre finanças de igrejas, então, sobre essas coisas que é muito importante, viu? Cuidado, viu, Principalmente pastor? em tempos de crise. Viu, pastor? Cuidado, pastor aí que fica aí, ó. A gente vai falar sobre finanças, viu? Obrigado, Grinaldo, obrigado aí pela sua participação. Grinaldo, daqui a pouco aí, daqui a pouco não, o Leandro tá aqui com a gente também. Obrigado, Leandro. Bruno, já falei o nome do Bruno. Rosemary Silva também aqui. Todos vocês, compartilha aí, nos ajuda aí em nome de Jesus. Moisés, você já quer começar como? Manda aquela pergunta lá sobre os filhos de Adão, porque eu tenho uma para fazer. Amém. Pastor Edson, a gente já está no bate-papo aqui, né? E a minha primeira pergunta é, como se deu a descendência de Adão? A descendência de Adão. Vamos lá, irmãos, quando lemos Gênesis, a gente lê Gênesis, a gente precisa ter duas coisas em mente que é de fundamental importância. A primeira delas é que Gênesis não é uma narrativa jornalística, certo? Diferente do capítulo 6 do livro de Isaías, né, quando ele tem aquela experiência maravilhosa, que ele vê o trono, né, o carro-trono, ele vê Deus, né, o texto diz que ele vê Deus e se sente como que derretendo, como uma vela. Ele dá no ano do rei fulano, tal, eu vi os céus abertos, etc. Gênesis não tem essa narrativa. Gênesis é um livro de tradição oral e revelação escrita. Então, não tem preocupações em dar dados pormenorizados. Então, no princípio criou Deus. De onde veio Deus? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Não interessa. A gente crê por fé. Esse é o básico da religião cristã, o judaico-cristã, e até da islâmica, que tem raízes de Abraão também. Como se dá a nossa religião? Ela se dá por fé. Fé de quem? Na fé, na revelação. Que revelação? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. Ponto. A gente não questiona de onde ele veio, etc. E daí vai. Então Deus fez... Nós temos duas linhas que eu gostaria de fazer essa abordagem. Da metáfora, para quem não acredita em Adão e Eva, para quem acha que é um mito, etc. e tal, é um mito filosófico, e tem nós que cremos. Num homem, dê o nome de Adão ou qualquer outro nome, num homem, Deus fez um homem e fez uma mulher. Ponto. Gênesis capítulo 1, versos 25, 6, 7, 28, está muito claro lá. Macho e fêmea os criou. Né? Existem ainda alguns obreiros mais tradicionais, né, antigos, que Adão e Eva eram como seres angelicais, assexuados. E não eram. Eles eram um homem e uma mulher. E o texto do capítulo 1, diferente do capítulo 2, o 1 é tradição oral. O 2 é revelação. Uma aula, né? O 1 é tradição oral, o 2 é revelação. O 2 é a mesma narrativa do 1, de uma forma diferenciada. E o texto deixa claro que eles andavam nus e não se envergonhavam. Fisicamente, como índios, naturais da terra. Né? A palavra índio significa isso, são naturais da terra. Aliás, nós somos invasores no Brasil, de passagem, né? Nós que temos descendência europeia, né? Ou de países que veio lá da Europa, porque os naturais da terra são os índios. E hoje eles têm menos espaços do que nós. Né? Como diria Baby do Brasil, só tem o dia 19 de abril, que a gente lembra deles e olha lá. Mas enfim, Deus fez um homem, fez uma mulher, diz, crescei e multiplicai-vos. Como que se dá isso? Com o ato conjugal. Ah, eu não acredito no Adão e Eva. Não importa. Para quem não acredita na realidade de um homem chamado Adão, de uma mulher chamada Eva, só acredita na metáfora, a metáfora também é a mesma coisa. Um homem e uma mulher. E eles tinham o ato conjugal dentro do Éden. Ah, eu não acredito no Éden. No espaço onde eles estavam, para nós que acreditamos no Éden. Então tinha um lugar, que Éden não significa paraíso, Éden significa jardim no deserto. É uma palavra acadiana, assim, jardim no deserto, não é paraíso, né?
Aliás, Jesus nunca disse estará comigo hoje no paraíso, ele estará comigo hoje no reino. Não existe paraíso. A palavra paraíso, se não me falha a memória, ela é de origem árabe. E ela entrou em Portugal quando o Dom João fugiu para o Brasil. Quando ele fugiu para o Brasil, que os árabes entraram em Portugal e etc. E ela veio com o Dom João para cá. E paraíso significa um lugar onde tem árvore, água, vaca e bastante mulher. Por isso que os homens bombas, por quê? Porque eles vão para o paraíso de Alá e lá tem 40 mulheres aguardando um deles. Né? Então Jesus nunca disse isso. Jesus disse para o ladrão da cruz, o Dimas, né? Ainda hoje será comigo no reino do meu Pai. Então, essa descendência de Adão se dá assim. Homem e mulher os criou, macho e fêmea. O texto ali de Gênesis capítulo 1 de Gênesis, verso 25, 26, 27, 28, não é usado Ish, é usado, se eu não me engano, Adão ou Adamá. Qual a diferença? Ish é varão, ou macho, que no grego o equivalente é Andrós, que dá o nome André. Né? Então, no Novo Testamento, quando fala Andrós, é macho. Quando fala Antropos, é humanidade. No Antigo Testamento, quando usa Ish, é macho. Isha, fêmea. Quando usa Adão ou Adamá, não me lembro agora a pronúncia certa, então é humanidade. Então, assim, Deus fez a humanidade a partir de Adão. Então, Adão, ou um homem que a gente chama de Adão, ele tinha uma mulher e eles coabitavam, tinha vida conjugal normal. Normal. Aí você fala, mas qual é o nome deles? Aí entra a questão de não é narrativa jornalística. Não, mas aí vem o capítulo 4, né? E só fala de Caim e de Abel. Ah, mas a gente tem que entender assim, e conheceu Adão, sua esposa, e ela deu à luz a um filho chamado Caim. Né? Eu sei que vocês vão abordar isso daqui a pouco, e ela, quase um cântico de um versículo só, ela falou, Deus me ajudou e eu dei à luz a um filho. Por quê? Porque ela tinha filhos com pouca dor. Imagina a dor que essa mulher sentiu. A primeira sentiu dor, porque quando ela foi penalizada com dores, capítulo 3, Deus fala, a partir de hoje eu vou multiplicar a dor do seu parto. Se ela nunca tivesse tido um parto, seria uma maldição sem causa, e o nosso Deus não é injusto. Ele não faria Eva ser penalizada por algo que ela nunca tinha tido. E muitos colocam essa parte, pastor, falando sobre isso, como se Adão já tivesse filho antes, porque não teve dor. Com pouca dor. Com pouca dor. Ela tinha, sim. Ela tinha filhos antes do pecado, com pouca dor. Porque senão não faria sentido Deus falar assim, a partir de hoje, Eva, você vai ser amaldiçoada ou penalizada, vamos usar a palavra penalizada, porque amaldiçoada é muito forte, né? Você vai ser penalizada com a multiplicação da dor do parto. Ela olha para Deus e fala assim, o que é parto? Se ela nunca tivesse tido um parto. Então ela tinha parto, com então, pouca dor. Ela já teve, então, antes do... Sim. Tanto é que Caim encontra quem? É um assunto que a gente vai... Ô Moisés, a Pangel Yeshua, isso quer dizer que antes de... Como? Priângel Yeshua. Essa menina é um doce. Essa menina é um doce. Tá. Ela está dizendo aqui, então, quer dizer que antes de Caim e Abel, já havia outros filhos. Já tinha, então, tudo no Éden. Por isso que o tema hoje é os filhos de Adão. Porque nós conhecemos, ô Moisés, só quem? Caim, Abel e Sete. É isso. Só esses três. Tem algum baiano aqui? Não. Não. Já viu quando fala assim, ó, eu mais manhinha? Oxente, então, por isso fala assim, e conheceu Adão e Eva. Acho que a pastora é baiana, né, pastora? Isso. Não? Esse e é uma partícula aditiva do capítulo 4. É uma nova geração. E conheceu Adão e Eva. E não é conhecer o prazer, meu nome é Adão. É o ato conjugal, é um eufemismo, né? Então, cabe a segunda pergunta aqui para a gente continuar discorrendo esse assunto. Né? Embora o pastor explicou, mas é um assunto também que é muito comentado em alguns lugares de teologia. Se existia pessoas fora do Éden. O exemplo Lilith, que é muito comentado sobre não, ela. Isso é folclore judaico. judaico. É folclore judaico. Começou no final isso do século cabalístico. Isso é folclore judaico cabalístico e se algum crente, se for crente de fato, acreditar nisso, é que não tem a cabeça em cima do pescoço. Não tem o que fazer. Isso é bobagem. Pior que se você for para analisar, alguns
teólogos, por não ter o que falar, acabam incrementando isso, né, colocando como que se existisse outros povos fora do Éden, e no caso dessa mitologia que é a Lilith, né, que Isso é folclore. que dizem não é que nem foi mitologia, é folclore. né, É midrash, isso é cabala. É mais midrástico. E esse pessoal que gosta muito de literatura de Talmud, essas coisas. Certo. Quero mandar um abraço também pro servo GDS que está nos acompanhando, viu, GD? Inclusive, GD, esse nosso programa aqui são temas teológicos. Eu quero trazer um tema, pastor, viu, GDS, na questão seguinte, sobre o rap cristão. Opa. Eu vou trazer isso, porque a gente tem que respeitar as igrejas que não gostam, mas também tem igreja que gosta. E eu, como amo o rap cristão, a gente vai abordar não só a questão do rap, mas estilos musicais. Então, música e louvor, né? Música e louvor, então esses estilos musicais. Viu, GD? Obrigado pela sua participação, aquele abraço. E GD é pré-candidato a vereador. Vou falar aqui, viu, GD? Embora, vamos ficar em off, viu? Ô Moisés, é o seguinte, Moisés, tem muitas pessoas aqui que está aqui com a gente aqui, ó, o Brito Luiz, o pastor Luiz Brito está aqui com a gente. Pessoal, compartilha aí que eu estou anotando o nome, que hoje é o sorteio disso aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento. São quantas páginas que tem aqui, pastor? Umas 200 ou mais? Tem mais de 1000. Tem mais de 1000? É. Santos Deus de Israel. Então quem ganhar esse livro aí tá ganhando uma benção, então. A Priscila, viu? A Priscila, que não é que a... Priangel Yeshua? Priscila, obrigado, Priscila, tá nos acompanhando. Bruno tá aí também dizendo que tá... Coloca o nome dela aí. Não, deixa eu já colocar aqui agora. Eu vou colocar o nome dela, do servo GDS, do pastor Brito. Moisés, eu posso fazer a minha pergunta? Pode, Posso? à vontade. Posso fazer a pergunta, pastor? Então eu vou fazer. Responder só Deus sabe. É o seguinte, os filhos de Adão, então, em cima do tema. Pastor Edson, nós sabemos, assim, que na Bíblia fala só, que eu lembro, assim, Caim, Abel e Sete, desses três. Quando Deus, ele fez Adão, né? Deus fez Adão, aí da costela de Adão fez a Eva, aí os filhos. Hoje somos bilhões de pessoas, ou mais, né? Porque se a gente for contar desde... Ainda não fiz a pergunta, não, vou fazer. Calma aí, que eu estou tentando uma forma de fazer. Ela, né? Tô elaborando a pergunta aqui. Tá armando a pegadinha. Não vai ser pegadinha também, não. É o seguinte, Caim, Abel e Sete. Certo. Como foi essa questão da multiplicação? A Bíblia relata, eu não me recordo aonde, na questão quando Caim mata Abel, aí fica Sete, e depois aparece um monte de gente. Agora a pergunta é, Caim, Abel e Sete, Adão e Eva, certo? Eles tiveram mais filhos além desses três? Os que tiveram antes da queda. Por isso que eu falei que no início do capítulo 4, quando diz e conheceu, e eu fiz a brincadeira com os nossos irmãos a Bíblia baianos. ela não relata o nome, Não, certo? não. Aí, São os que tiveram no Éden. Agora, Gênesis 5:4 fala agora eu vou sobre fazer a pergunta. A pergunta é, os irmãos, eles tinham relações sexuais com... No início, sim. Essa é a minha Isso. pergunta. No Ó, início, gente, eu sim. fiquei 1 minuto aqui, rodeando aqui, para me fazer a pergunta. Então, essa é a pergunta. Isso. Porque, assim, eles cresceram, certo? Então, eles fizeram... Sim, no início é de irmão com irmão, depois de primos, relação entre primos, e nunca relação, relação, assim, o que nós estamos falando aqui é meio que especulação, certo? Então queremos crer que nunca foi uma relação conjugal entre um sobrinho e tia, mas entre primos sim, e entre irmãos sim, e isso só se tornou pecado a partir do Levítico. Isso que eu ia pedir para o pastor explicar um pouco, né, para nós. A partir do Levítico. Então, a queda, Gênesis, ele tem algumas subdivisões que não vem ao caso agora, mas o ponto nefrálgico de Gênesis é o capítulo 3. Porque a partir da queda tudo muda, inclusive a degeneração da espécie humana. Então, no capítulo 3, o homem ele é expulso do jardim, para quem acredita no jardim como nós, então começa ali a degeneração da espécie. Que espécie? A raça humana. Né? Inclusive a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos.
E Paulo, num versículo isolado de Romanos, ele fala que a criação aguarda com expectativa a redenção. Quer dizer, até a terra espera. Percebe? Então, tudo na queda é o divisor d'águas. Então, entender Gênesis, do capítulo 1 ao 3, entender Gênesis, do capítulo 4 ao 6, 8 mais ou menos, e depois, a partir do 10, que é o chamado de Abraão. Tô doido para ler um negócio aqui. Essas coisas, então, esse entendimento é de fundamental importância, que a partir daí a gente leu, não vou falar que é fácil, mas é menos complicado. Conseguir entender Gênesis, essas subdivisões básicas, não estou falando de dispensação, né? Que dispensação é outra bobagem. Estou falando dessas subdivisões, entendendo essas subdivisões, o demais é história e a gente consegue caminhar com relativa tranquilidade. Então você afirma que os irmãos... Não tem outra alternativa. Na nossa linguagem de hoje, pastora, desculpa eu falar aos ouvintes, pegava a irmã. Casava com a irmã, né? não é pegar, casava. O pastor Antônio Siqueira... Não é incesto, porque o pecado... Pastor Antônio Siqueira, pastor Antônio Siqueira, meu amigo, que por sinal faz uma cara, ó, fazendo um mexão aqui, ó, rapaz, fazer uma caravana excelente para Israel. Pastor Antônio, obrigado pela sua participação. DJ Fábio Mota, meu amigo, está aqui com a gente, é muita gente que está aqui com a gente hoje. E o pastor Antônio está dizendo o seguinte, ó, Eva foi a segunda mulher de Adão. Isso é mitologia, né? Ó, o pastor Antônio tá falando que isso é mitologia, pastor Edson. Agora eu quero ver, pastor Antônio, eu vou te colocar você no grupo e vai ter que se defender, pastor Sequeira. Então tá aí. Aproveitando o gancho, a Priscila disse na verdade, nem é mitologia, é folclore, né? Folclore. Quem sabe um dia o professor Edson poderia falar sobre o trabalho do assistente social da igreja. Embora é outro tema, ela está falando para a Priscila. Para falar sobre o tema, sobre assistência social dentro da igreja. É um tema que nós iremos abordar também em breve, tá? Pode ficar tranquilo, Priscila. Pode sugerir tema aí, porque toda terça-feira a gente está com temas diferentes aqui. Eu estou anotando aqui os nomes das pessoas aqui, Moisés, ó, como já tenho, anotei mais 4. Vou colocar aqui dentro aqui, ó, porque hoje é o sorteio do livro. Quem é que vai ganhar? Eu não sei, mas embora... Fique com a gente até o final. Fique com a gente até o final. Obrigado, viu, GDS? Tá? Ele marcou uma pessoa aqui, Rafael Vieira, quero você em breve aqui nessa TV, amigo. Obrigado. Obrigado, GDS. GDS, paga uma pizza pra mim que eu trago você aqui. Se você pagar, eu tenho certeza que eu te trago. Vamos pontuar assim, de forma bem rápida, vamos fugir do assunto. Se Adão tivesse tido uma esposa antes, todos eles seriam salvos por tabela. Porque quem pecou foi Adão e Eva. Então é uma grande tolice. Não vale a pena nem discutir. Na verdade, essa questão... Tem a pergunta aqui, pastor Edson Ribeiro, meu amigo. Gente, os caras tá comendo. Vai entrando, pastor Edson, vai anotar seu nome aqui, viu? Edson Maciel e Edson Ribeiro. Pastor Edson, eu vou fazer essa pergunta pro pastor Edson. Eu não sei se vai encaixar. Não vai encaixar no tema, pastor Edson. Ele tá perguntando se o dilúvio foi parcial ou total. Não vamos responder essa pergunta que não está dentro do tema os filhos de Adão. Mas não pode deixar em branco. Tá? Não quer deixar em branco? Eu ia falar para não responder, mas você quer responder? Pode, mas que coisa em 1 minuto, menos que isso. De Edson para Edson. Então, responde aí o pastor Irmão Edson. Pai do Senhor e demais ouvintes e assistentes é quem assiste, né? Assim, internautas, na verdade, ouvintes é rádio. São duas linhas de interpretação. Quem é do método histórico-crítico diz que não, que o dilúvio foi parcial. Quem é criacionista e... eu não gosto de ser chamado de fundamentalista, mas enfim, né, ou você é histórico-crítico, ou você é, em tese, fundamentalista. Né? Essas polarizações são terríveis. Né? Então, por exemplo, eu acredito no dilúvio universal, embora é uma questão de fé. Né? Eu vou até apimentar, né? Jaguatirica só tem no Brasil. Será que Noé salvou alguma na arca? Mas enfim, eu creio no dilúvio universal, porque é uma questão de fé. Né? E não é necessário provar nada disso, mas o método histórico-crítico entende que não houve dilúvio universal, que não houve Adão e Eva, não houve Éden, é uma linha de interpretação. Aí, pastor Edson, de Edson para Edson, ele respondeu a sua pergunta. Não está dentro do nosso tema de hoje, que é os filhos de Adão, mas eu agradeço, pastor, e o seu nome, ó, eu só não sei qual é, mas está um desses dois aqui, junto com o nome do DJ Fábio Mota. Só não pode pôr 2 vezes. Não, 2 vezes não coloco não, misericórdia. Eita, meu Deus do céu, é outro tema que a gente vai falar, hein? Os pastores aí, ó, com o Grinaldo, né? Aqueles pastores, sabe, né? Que, meu Deus, rapaz, tô te falando caixa que 2 na igreja? A caixa 2 na igreja. Moisés, vamos dar continuidade?
Vamos. Então fica à vontade. Só para dar. O pastor deixou bem claro aqui que não existe, para a gente deixar bem claro, que não existia duas mulheres, Adão não tinha duas mulheres. Ele explicou que isso aí, um folclore, ou na realidade, se o pastor quiser complementar ou me corrigir, fica à vontade, na verdade surgiu de teólogos judeus que inventaram essa linha de duas mulheres, né? E isso surgiu no final do século III, no século IV, que começou a surgir isso, mas isso não tem, biblicamente, não tem fundamento algum e nem teologicamente isso também é midrash, é entendimento rabínico. Exatamente. Isso é midrash. Então, os rabinos judeus que levantaram essa tese e então não tem fundamento bíblico nenhum, nem teólogo nenhum, teologia nenhuma. É mais folclórico e místico. Porque Lilith é citado num versículo isolado em Isaías, e ela está mais para demônio do que mulher desencarnada. Porque se acreditar que Lilith foi uma mulher desencarnada que se tornou um demônio, isso é uma incongruência. Ela dava luz a demônios. É inverossímil, né? Discutir isso é uma bobagem. Pastor, vamos estar aqui numa segunda pergunta aqui. Eita, mano, vai segunda ou devagar terceira, aí, né? porque senão a gente vai acabar o programa daqui a pouco e não tem mais pergunta. Então, não. pode fazer, mas eu tô pergunta brincando. Pessoal, vai compartilhando, hein? Dentro da genealogia adâmica, por que ela começa com Sete e não com Caim? Porque Sete é o importante. Então, as questões das genealogias, todo o autor, o profeta, o escritor, que ele começa uma genealogia, ele começa por aquele personagem que lhe é importante. Caim não é importante. Caim foi maldito. Para Caim nós podemos usar a palavra maldito. Para Eva não. Eva não foi amaldiçoada. Eva foi penalizada. Certo? E ela foi resgatada tipologicamente em Maria. Certo? Mas isso é uma outra discussão. Caim sim foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado, né, não é cor de pele, não é nada disso, é sim um semblante descaído, né? Quando no capítulo 4, verso 7, se procederes bem, tu serás aceito. Ou seja, ele tinha um semblante carrancudo e carrancudo ficou. Então todo mundo que olhava para Caim via aquele semblante carrancudo e fala, você não está bem, doente de alma. Certo? Então esse é o sinal de Caim. Deus não colocou, Deus deixou. Tem gente, né, umas tolices que a gente ouve por aí, cada bobagem, mas enfim. E Caim então sai fora, entra 7. Inclusive, quando fala no capítulo 6, os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, quem é filho de Deus ali? A linhagem de 7. É a linhagem de 7. Ainda tem um pessoal aí que viaja, que não tem a cabecinha do pescoço, que fala que anjo com testosterona, né? Que se tem um ser no céu, ainda. Se é assexuado, ele não tem testosterona e nem estrogênio, né? Então, enfim. Então, é filhos de 7, é descendente de 7, com a descendência de Caim, né? Que são essas prostitutas, né? Quero mandar um abraço aqui para missionária Neide, que está nos assistindo, sua esposa. Tá, obrigado, viu, Neide? Se ela der um glória a Deus, eu estou fazendo. Dá um dox aí. Quero a Neide, ó. A Priscila, como ficou o relacionamento de Deus com Adão e Eva após eles saírem do jardim? Eles foram perdoados, Priscila. Ó, Adão é o pai da autoajuda. Adão é o pai da autoajuda. Quando ele peca, a primeira coisa que ele faz, em vez de buscar ajuda em Deus, ele tenta socorrer-se. E isso é impossível. Ele se esconde de Eva, né? Não dá para entrar na questão do porquê, que senão a gente levaria muito tempo, mas enfim, ele se esconde de Deus, e Deus, em sua infinita graça e sabedoria, fala, Adão, onde você está? Na viração do dia. E em si, não aprova a autoajuda, ele vai lá e ajuda Adão, ensina Adão a fazer o culto. Deus ensina Adão, vem aqui, é didático. Deus mata um animalzinho, tira a pele do animal, ele se veste com a pele, tá vendo? O sangue dele. Mas não está escrito. Como eu disse, não é jornalístico, mas é didático. No capítulo 4. E no capítulo 3. E no capítulo 4 nós vemos logo de início Caim e Abel fazendo sacrifício. Eles aprenderam aonde? Aprenderam com Adão, que aprendeu de Deus. Então o relacionamento ficou
tranquilo. Eu e Priscila, respondeu a sua pergunta. A Priscila está participativa aqui hoje. Obrigado, Priscila. Ela é remanescente. Que benção. Ó, já curte a nossa página aí, tá? Curte a nossa página. Quem está nos acompanhando também pode curtir a nossa página aí. Todas as terças-feiras nós estaremos aqui com vários temas diferentes. O tema de hoje é os filhos de Adão. Está aqui pastor Edson Maciel, pastor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Brasileira. Assembleia de Deus Brasileira. A congregação aqui em Ferraz de Vasconcelos mesmo, né, pastor? Jardim Imperador. Jardim Imperador, que benção, né? Moisés, e as próximas perguntas, Moisés? Então, eu gostaria de continuar ali falando um pouco sobre essa questão da genealogia. Qual a importância Do quê? da genealogia? Tentar explicar assim melhor, pastor. Em Lucas, quando Jesus ele é batizado, né, e as pessoas perguntam: aquele não é o filho de Maria e de José? Capítulo 4, né? Capítulo 4. Então, em seguida, Lucas ele traz a genealogia invertida, mostrando para mim uma importância. E qual que seria essa importância de mostrar que de Adão, até de Sétimo, até de Adão, por que ele inverte aquilo? Essa importância. Você que pastor discorresse um pouco sobre isso. Os 4 evangelhos, eles têm finalidades ímpares. Mateus foi escrito para judeu, Marcos foi escrito para romanos, o endereçamento, certo? Por isso ele é desburocratizado, é o menor, tem 16 capítulos. Os romanos é mais ou menos parecido com os norte-americanos de hoje, né? É um povo desburocratizado, até na língua, né? Tanto que tem diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. É desburocratizado, né? Que quem aprende o verbo to be aprendeu 50% da língua inglesa norte-americana. Então, Mateus foi escrito para judeu. Então, ele mostra Jesus como sendo as profecias cumpridas do Antigo Testamento. É apresentado como o leão da tribo de Judá. Marcos escreve para romanos, mostra Jesus trabalhador, o servo incansável. Tem um versículo agora, não me lembro, mas logo do início, capítulo 2, 3, 4 ou 5, não sei, que ele fala que eles não tinham tempo nem para comer. Trabalhavam o tempo todo, nem dormia direito. Lucas, que é o próximo, ele escreve para grego. Então ele mostra Jesus quase humanístico. Mas ele mostra uma visão humanista, não humanística, mas humanista de Jesus. É o homem ideal, o homem perfeito, que se enquadra no padrão de beleza grega, inclusive dentro dos padrões geométricos. Que tem aquele globo que tem um homem... Então, se encaixa ali certinho, se passar é imperfeito. Jesus se encaixa dentro do padrão de beleza, do padrão ético grego. E Mateus traça a genealogia de Abraão. Por quê? Para mostrar que ele é descendente de Abraão. Lucas traça a genealogia a partir de Adão. Por quê? Porque ele é de toda a humanidade. Essa é a questão. Eles escolhem para quem os personagens principais. Esse é o objetivo da genealogia. Tem uma pergunta aqui. Embora essa pergunta aí, não sei se já está aí, Moisés. Essa aqui, ó. Quero mandar um abraço pro Wagner, pra Débora, pra família leal que está nos assistindo, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Wagner, eu vou fazer essa pergunta, inclusive, Wagner, ó, seu nome já tá aqui já, ó. Mas se você ganhar, você nem precisa. O tanto de livro que você tem na sua casa, pra quê? Você nem precisa, né? Ele doa de novo aqui pro programa. Eu aceito. Para ressorteio, né? Ele tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Adão e Eva, eles tiveram filho antes ou depois da queda? Nós já dissemos isso, eles tiveram filho antes e depois. Tá vendo? Porque ele não tá entrando agora, então... desculpa. Foi audiência rotativa. Foi o erro meu. Então eles tiveram antes e depois da queda. Antes. Tá vendo, Moisés? Lembrando, irmão Moisés, quando capítulo 4, quando diz assim, e conheceu Adão a Eva, não é assim, prazer, meu nome é Adão. É uma linguagem... É uma figura de linguagem, eufemismo, quer dizer, tiveram o ato conjugal e nasceu Caim. Então, quando fala é a marca de uma nova era. Qual a nova? Pós-pecado, pós-queda.
Se conta a partir daí. A partir dali. A nova linhagem. A linhagem fora do Éden. A linhagem da queda. Se começa a contagem 4004, Isso aí. não. Isso tudo é arbitrário, viu? Arbitrário. Isso tudo é arbitrário. Não. Se Mandar um for pegar abraço pra Gênesis todos, capítulo 1, quando fala cada período de criação, porque para nós é assim, a gente aprende na escola em biologia ou em ciências, o reino animal, vegetal e mineral, certo? Só que biblicamente é o contrário. É mineral, vegetal e animal. E dentro do reino animal tem o reino moral, que é o homem. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, era um plano, um globo, né? Não vou falar plano, senão vão pensar que eu sou desse pessoal maluco aí que fala que a terra é plana. Não é isso. A terra é um globo, certo? Mas era um plano coberto de água, né? Era um plano coberto de água e os minerais. E Deus fala, surge a porção seca. Aí começa o quê? Os vegetais. Depois da criação do reino vegetal, Deus cria o reino animal. E depois do reino animal, o reino moral, que é o homem nisso. Agora, quanto tempo estudou? Cada período disso? Bilhões, trilhões de anos, não sei. Hoje a gente sabe, tem um livro chamado do J.D. Thomas, Razão, Ciência e Fé. Ele traça isso de uma forma fantástica, cada período geológico, e ele deixa claro. Seria incompatível Adão com o Tiranossauro Rex. Então os dinossauros existiram. Mas depois que eles foram extintos, que Deus criou a humanidade. Então o dinossauro existiu. Mas é Então, óbvio, né? Sim. É óbvio. Aqueles Carbono 14, né? Aqueles ossos lá não era meu, não. Não. o meu também não é. O Fábio tem uma pergunta aqui, embora não cabe ao tema. Mas é uma pergunta que todo mundo faz esse tipo de pergunta. Perguntando se Jesus era branco ou negro. Jesus era judeu. Que cor que é um judeu? Ele não é caucasiano, não tem olho cor de mel e nem é loirinho. Jesus, então, esse Jesus dos filmes é Jesus caucasiano com padrão de beleza hollywoodiana. Mas nós sabemos que judeu não é assim, né? Agora, o Wagner Leal está em cima da sua pergunta, ele agora respondeu em cima. Ó, se tiveram antes, então como explicar aos filhos sem pecado e por que esses filhos não foram expulsos do paraíso Mas quem disse que não e foram? nem sofreram castigos como Quem disse que Adão, não foram? Eva e serpente e o diabo? Vamos lá. Essa aí é ele aí. Vamos lá. Agora, Como é o nome do irmão? Wagner Leal. É agora que o bicho... Não entra na conversa do Neilton, porque o Neilton é polemista. Irmão Leal, funciona assim. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos brincar de tipologia? Adão é o tipo. Jesus é o antitipo adâmico. Paulo deixa isso bem claro nas cartas aos Coríntios, quando fala que o primeiro Adão, alma vivente, o segundo Adão, alma vivificante. Todos pecaram em Adão. Se todos comeram do fruto da vida, não sei dizer que aí cai na especulação. Mas quando Adão peca, todos pecam. Todos, inclusive eu. Todos que pecam. nem lá estava. Certo? Que nem lá estava. Então, quando Adão peca, irmão Léo, todos pecam com ele. Em Cristo, que é a alma vivificante, é o antitipo de Adão, né? Depois o Neilton, ele marca um programa aqui para alguém falar de tipo e antitipo. Então, Adão é tipo, Jesus é um antitipo, Eva é tipo, Maria é antitipo de Eva, e as duas são tipos de igreja, a igreja é o antitipo das duas. E quando eu uso antitipo, eu não estou falando de contra, eu estou falando daquele que ocupa o lugar. Então Jesus, todos em Jesus, que é o segundo Adão, de acordo com Paulo, são salvos em Jesus, e todos, inclusive os filhos de Adão, se perdem em Adão. E aí, Wagner? Vai, meu filho, manda de novo aí. Ele respondeu. Obrigado, pastor Edson, pela sua colocação. Moisés, eu quero mandar um abraço aqui pro pastor Luciano Ramos, que terça-feira que vem é ele que vai estar aqui falando sobre a história da igreja. Olha que lindo. Ele vai falar sobre a história da igreja. Gente, quero deixar claro aqui, a Del Valle não tá me pagando nada não, viu? Agora que eu tô reparando no... Aqui, que tá aqui, Del Valle, aqui, ó. O suco é bom, viu? É bom. Eu vou fazer um merchan aqui, vai que de repente, não, gostei de vocês, ó. Del Valle tá aí, porque assim, eu não quero deixar o meu pastor Edson aqui sem tomar alguma coisinha. E o pastor Moisés Então, e também. o pastor Moisés. Não, Moisés já sabe já que a gente toma. A gente Mas se tiver alguma empresa que quiser toma, patrocinar... É verdade, é que a gente não temos patrocinadores. Fábio Mota tá dizendo assim, ó, perfeito, porque ele pergunta se Jesus era branco ou negro, então é uma pergunta que geralmente Sim, todo mundo faz. tranquilo. Mas é interessante essa Toda sua, pergunta é válida. a sua resposta, ele era judeu.
que era um judeu? Poxa, eu gostei. Olha, excelente, viu? Alexandre Brandão, já vou anotar o seu nome aqui para concorrer ao livro. É irmão tá do bom? Inocêncio Brandão. Não Conheço sei, ele. não sei quem é, mas está aí participando. Ó, já curte a nossa página. Além de curtir, compartilhe. Toda terça-feira nós estamos aqui com bate-papo teológico. Hoje, o tema de hoje é os filhos de Adão. Está comigo aqui o pastor Edson, da Assembleia de Deus Brasileira. Está aqui comigo Moisés César, que é o âncora, junto comigo desse programa aqui, que eu fiz o convite e ele aceitou com bom grato. Falei, Moisés, pode vir comigo, que lá o barato é louco. Amém? Ô, glória! Moisés, Vinícius Rodrigues também. Você ia colocar essa pergunta. Ó, DJ Fábio Mota. Ele tá falando assim, já que você tá falando de empresa, então, DJ Fábio Mota. Quem quiser contratar o DJ Fábio Mota, igreja, ou a pessoa que vai fazer festa, aniversário, então tá aí, DJ Fábio Mota. Ô Fábio Mota, coloca seu telefone aí que eu vou anunciar já seu telefone, já que não dá pra me pegar no celular aqui não, mas obrigado. Então deixa eu anotar aqui o nome do Vinícius Rodrigues e do Alexandre Brandão, tá? Agora o Vinícius Rodrigues está fazendo uma pergunta. Opa. No momento da queda, Deus ensina Adão a sacrificar? Nós falamos isso. Ele ensina Adão a fazer o culto, né? A ideia não está escrito isso, mas é didático, está implícito no texto, e de certa forma, para quem lê, fica explícito. Adão se autoajuda, né? Vamos brincar de tipologia de novo? Entre Adão e Jesus, nós vemos que há uma certa discrepância, no sentido de que Deus socorre Adão e não socorre Jesus, porque Jesus é o sacrifício da humanidade. Enquanto em Jesus a humanidade se salva, em Adão a humanidade se perde. Quando Adão se vê nu, a ausência de Deus, né? Quando fala ali bem e mal, ninguém perguntou isso, mas assim, o bem e o mal é o bem de ter Deus e o mal de não ter Deus. Aí ele tenta se autoajudar, Deus não aprova aquilo, ensina ele a fazer um culto, mata um animal, né? Já falamos aqui, mas é bom sempre reforçar. Em pedagogia, a repetição é aprendizado. Tem uma pergunta sobre isso aqui também. Tem, né? Então, Deus ensina ele a fazer o culto, Vinícius. Ensina ele a fazer o culto, e no capítulo 4 nós vemos Caim e Abel fazendo o culto. Aprendeu como? Aprendeu de Deus, Deus ensinou Adão, Adão ensinou seus filhos. Depois foi incorporado na lei Levítico. O pastor Brito fez uma pergunta aqui que eu vou ler. Eu vou ler. Leandro, você nem está no programa, deixa o pastor falar. Quem está falando mais é ele aqui, filho. Se você está assistindo o programa do início ao fim não, que ainda não terminou, né? Se você está assistindo o programa desde o início, você vai ver quem está falando mais aqui é o pastor Edson e o Moisés fazendo as perguntas, entendeu? Então eu só entro na questão quando eu estou falando do anúncio ou quando eu vou falar dos nomes. Beleza, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Amanhã o culto em casa, viu? Não esquece. Então vamos lá. O pastor Ronaldo Rocha. O Vinícius está falando assim que ele é seu aluno. Verdade, ele é de Pirituba. Isso, ele falou aqui mesmo. É nós na quebrada. O Pirituba City, né? Ó, a paz do Senhor, Neilton, boa noite. Neilton, uma vez ouvi um assunto onde havia uma humanidade vivendo fora do jardim. No jardim seria apenas Adão e Eva. Aí ele pergunta, e fora existia humanidade? Isso procede? Não sei se já disseram isso, pois entrei agora. Então ele está fazendo essa pergunta. Você entendeu aí? Entendi. Não, como que é o nome dele? Pastor Ronaldo Rocha, que estava aqui a semana passada. Paz, pastor. Não, isso é folclore. É que tem tem um pessoal eu não sei nem se eu devia dizer isso, né? Eu vou polemizar mais que o Neil. Tem um pessoal que acredita na teologia do caos, ou teoria do caos, naquele negócio de plano divino através dos séculos, que Satanás, quando foi expulso do céu, ele teria destruído a primeira criação, né? Então, a partir daí, cria-se um monte de coisa, um monte de especulação, um monte de bobagem, para quem nunca leu a Bíblia do começo ao fim, porque quando lê Apocalipse capítulo 12, fica claro que não houve destruição da primeira criação, coisa nenhuma. Por isso está escrito, ai dos moradores da terra, porque agora o dragão, a antiga serpente, está entre eles. Então não houve destruição nenhuma da primeira criação, e só houve uma criação para quem crê nisso. Eu acho que muito provavelmente o senhor deve ter visto um pessoal do movimento histórico crítico, que é muito forte hoje no meio teológico, principalmente no meio das igrejas tradicionais e até pentecostais, que o movimento histórico crítico, eles acreditam se não me falha a memória,
cerca de 30% a 40% do texto bíblico. É o que Só pode 30? ser provado. O que pode ser provado crítica e historicamente. Os demais são mitos ou narrativas dirigidas a comunidades. Ótimo. Beleza, pastor Ronaldo? Espero que o pastor Edson tenha respondido a sua pergunta. Agora aqui, agora essa aqui é para me rir, viu, pastor Brito? Pastor Brito a gente fizemos faculdade junto ali na FAES. Quero mandar um abraço pro Dr. Kelvin também, Kelvin Bertol, nosso amigo, que esteve aqui 2 semanas atrás, né, falando sobre predestinação. Já que todas as perguntas e respostas são diferentes, afinal, Adão tinha ou não umbigo? Não, isso é besteira, isso é besteira. Poxa, pastor Luiz, esse pastor Luiz é uma figura Ele tá mesmo, brincando, né? tá brincando. Ele tá brincando, lógico que ele tá brincando, né? Ó, agora o Wagner, ele respondeu aqui de novo, tá? Ele, na verdade, ele escreveu um jornal aqui, mas eu vou ler, viu, Wagner? Então vamos lá. Entendi a explicação, doutrina de Agostinho sobre o pecado original. Concordo que Adão é representante da raça humana. O detalhe é o seguinte, o pecado foi imputado segundo Agostinho. Só que aí temos um problema grande. Se todos pecaram segundo Romanos 3:23, e eu concordo. Então, porque Deus deixaria de estar escrito no texto sobre a expulsão dos filhos nascidos antes do pecado, sendo que é o recomeço de uma família. Isso ele está falando em cima da sua resposta, tá? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Você quer Como que é o nome do irmão? Wagner Leal. Ô, irmão Wagner, é que o texto de Gênesis não é narrativa jornalística. Nós não vamos encontrar detalhes. Se só, quando nós lemos o Evangelho de João, no final do seu Evangelho, ele fala, se fôssemos escrever tudo que Jesus fez, não caberia em livros. Se fôssemos escrever detalhadamente toda a narrativa de Gênesis, nós teríamos que ir para a igreja com um caminhão todo final de semana, levando a Bíblia. Então não tem essa narrativa, mas está implícito no texto e torna-se explícito quando a gente lê. É óbvio que eles tiveram filhos antes, e quando Adão peca, todos pecam com ele. Se comeram ou não, não sei. Mas é muito provavelmente, eu não sei que fruto era esse, se era uma jaca, uma melancia, se era fruta-pão, não faço ideia. Maçã, não sei se era. Não sei. Mas enfim, eles fizeram, muito provavelmente fizeram um banquete, porque olha o que ocorre, a ordem era crescer e multiplicar e encher a terra. O que eles fizeram? Ficaram no Éden. Isso se repete em Babel. Por isso que Deus não aprova o Babel, porque a ordem é a expansão. A ordem não é aglomeração. Aliás, hoje com o Covid, a gente não pode nem ficar aglomerado. Naquele tempo não tinha Covid, mas a ideia era expansão. Eles ficaram ali, porque é zona de conforto, é segurança no Éden. Então, quando Adão pecou, se todos comeram ou não, eu não sei. Mas o certo é que todos pecaram em Adão, porque Adão é o representante da humanidade, o pai da humanidade. Lembra da brincadeira da tipologia? Todos se perdem em Adão, todos se salvam em Jesus. Aí tem essa pergunta aqui, ó. Adão, mesmo sendo representante da raça humana, ele e Eva sofreram castigos. E por que não os filhos? Mas quem disse que não sofreu? Todos sofreram. Eita, Wagner, se você tivesse aqui hoje o programa ia pegar fogo, hein? Meu Deus, não é mal de falar. Tô brincando, pastor. Você é um homem de Deus. Wagner é um homem de Deus. Wagner também. Moisés, e aí, Moisés? Agora vamos ver o que tem, Moisés, para nós. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui. Os nomes tá aqui, ó, pessoal. Ó, os nomes de quem tá participando, ó. Tá todos aqui, tá o nome do Leandro. Leandro falou assim, coloca meu nome, Leandro. Seu nome, quando você entrou, eu fiz questão de colocar aqui, meu filho. Eu torço muito para você ganhar esse livro, porque você vai me doar esse livro. Eu vou fazer um ressorteio. Um ressorteio com ele. Então, tem uma pergunta também da uma internauta aqui. Eu me perdi, mas ela perguntou sobre relação, sobre o sacrifício do animal. Né? E ela falou, o animal sem mancha, se tinha alguma relação com a cruz. Não, tinha o animal sem mancha, como que é o nome da irmã? Você não lembra, né? O animal sem... Ângela. A ideia, aí a gente entra de novo na brincadeira da tipologia, mas aí a gente vai para Levítico. Que todos os ritos sacrificiais, eles são executados em Jesus. Todos eles. O animal sem mancha não é cruz, é Cristo. Sem pecado. Certo? A ideia da representatividade
sem pecado. Inclusive tem um salmo que fala, nenhum dos seus ossos foram quebrados, nem isso. E a gente percebe, se eu não me engano está no livro de Marcos, que Pilatos ficou assim surpreso como Jesus morreu rápido. Ele já morreu. Ele manda, vai lá, soldado, verifique se ele está morto mesmo. Porque o normal era quebrar os joelhos para que morresse mais rápido, né? Então a ideia do animal sem mancha não é cruz, mas é Cristo. Eu tô anotando o nome aqui das pessoas que estão entrando aí, ó. As pessoas estão entrando aí. Pastora Milene, Deus abençoe sua vida. Já falei de você aqui, minha pastora, porque Moisés, ele falou algo aqui que me chamou muita atenção no início do programa. Né? Se apresentou, sou da Assembleia de Deus, meu pastor presidente, não sei o quê. Eu não fiquei para trás, tive que apresentar também meu pastor presidente, que está me assistindo agora, pastor David Souza, junto com a sua esposa, a pastora Milene, está aqui. Seu nome, viu, pastora Milene? Já que o David está aí, deixa eu colocar o nome dele também. Eu vou colocar o nome do pastor David aqui, ele merece, né? Eu não sei se ele vai ler, mas ele merece. Brincadeira, meu pastor presidente. Tá aí, mais um. Moisés, tem mais alguma pergunta aí? Acho que é a última, depois fazer o sorteio. Não, última, apesar que tem um sorteio ainda, é verdade, né? Mas não, sorteio a gente faz com 5 minutos, o pessoal tá aí nos acompanhando, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Éden. Em Apocalipse fala sobre novo céu e nova terra. Uma pergunta, seria esse novo céu e nova terra, seria uma junção do céu e da terra? Não o Éden em si, né, mas seria uma junção, céu e terra? Tem um versículo tem um texto em Pedro, numa das cartas de Pedro, não me lembro agora, que diz que esse mundo deixará de existir, né? Tudo será queimado. Então já existe a Nova Jerusalém, só não foi inaugurada ainda. Assim como existe o lago de fogo e enxofre, que é o inferno definitivo, só não foi inaugurado ainda. Então existe os dois. A Nova Jerusalém já existe, e não é aqui, não vai ser aqui, e não vai ter essa junção não. Os crentes serão, para quem crê, né? De novo, o irmão falou agora há pouco, o pastor perguntando, né? Para quem existe hoje uma linha de interpretação que fala que não vai ter arrebatamento, coisa nenhuma, que é todo mundo vivendo bem, feliz e gracioso aqui na Terra. Né? Bem, pessoal, obrigado. As pessoas estão compartilhando, estão comentando. Já com o Leandro, rapaz, o Leandro vai... Leandro, você está representando, hein, irmão? Eu vou ter que trazer você aqui no programa aqui, hein? É uma benção, Leandro. Você não conhece o Leandro ainda não, né? Acho que não. Você vai conhecer o Leandro. Ele não tá no grupo, não. Ele não gosta de ficar em grupo, não. Ele saiu do grupo. Pessoal, só lembrando que daqui a pouco é o nosso sorteio, tá? A gente está anotando aqui o nome aqui das pessoas que estão entrando na live, estamos anotando direitinho. Se você ganhando, você vai vir aqui a semana que vem buscar esse livro aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção aí na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Moisés, o negócio tá bombando aqui, hein, Moisés? Bastante gente comentando aqui, pode dar continuidade. Livel, tá anotando o seu nome. Manda deixar um abraço ao pastor David aí. Ele vem falando que eu sou terraplanista, olha. Não, um respeito. O mundo é redondo. É um globo. Né? Ele falou, depois ele colocou que ele tá brincando aqui. Um abraço para ele, para sua esposa Mirlene. Tem uma pergunta aqui, pastor, que eu achei interessante também, da Débora Leal. Você quer ler, Neilton? Eu acho que eu já li já, ou não? Não, isso aqui não. Porque no Novo Testamento aparece... Ah, essa eu não li não. Então, li aí. Quer que eu leia? Então, deixa eu só ver onde está aqui. Espera aí que eu vou lavar uma pergunta. Tá. Achei, agora achei aqui. Aqui a pastora Milene aqui, ela estava comentando aqui. Então ela foi descendo os comentários. Perdi de novo, gente? Achei. Vamos lá. Achei. É o Wagner. Wagner tá usando o Face da esposa, rapaz. Acho que ele tá sem Face. Ó, no Novo Testamento aparecem os nomes dos filhos depois do pecado, como Hebreus 11. Fala de Abel e Caim. E 2 Coríntios 11 fala de Eva. E 1 Coríntios 15 fala de Adão e Jesus. E onde fala no Novo Testamento ou algum livro apócrifo sobre o filho antes da queda. Ou no Talmud ou no Mishnah sobre esses filhos. Mishnah. Obrigado, hein? Mishnah que fala? Mishnah. É grego isso? Hebraico? Esse é livro de culto. Testamento é hebraico. Não, esse Mishnah, se não me falha a memória, eu posso estar enganado.
é coisa de culto, é o dia a dia dos judeus. Irmão, não está escrito em lugar nenhum isso. Mas vamos lá. No capítulo 3, quando Deus fala a Eva, isso é raciocínio lógico simples, é lógica simples. Posso falar que eu tenho um canal no YouTube? Pode, deve. Tudo isso tá lá no. Assim, tá tudo lá no nosso canal no YouTube, essas e outras polêmicas, né? Que são bem simples, não simplistas, mas a pergunta do senhor ela é válida, né? Muita gente questiona isso. Assim, se Eva, no capítulo 3, Deus olha para Eva e pune ela, fala, a partir de hoje, multiplicarei o seu parto. Em meio a dores gerarás filhos, ou terás filhos. Se ela nunca tivesse tido um parto antes, ela ia olhar para Deus e falar assim, o que é parto? Então ela tinha parto, com zero dor não. Porque para ter o fator de multiplicação, precisa ter pelo menos um. Multiplica. Então ela tinha parto com pouca dor. Tanto que no capítulo 4, ela fala, gerei um filho com a ajuda de Deus. Ela teve a experiência com dor. Bom. Rapaz, os pessoal aqui estão entrando aqui, tá gostando do tema, viu, pastor Edson? Obrigado, hein? Obrigado. Inclusive, esse tema, sabe quem sugeriu esse tema? Posso falar quem sugeriu esse tema? Pode. A pessoa que tá falando com você. Você? Não. Seria óbvio, né? O Wagner. Ah, tá. O Wagner falou assim, eu tô um tema bom sobre os filhos de Adão e tal, então ele que... Aí eu pensei, é muito válido, né? Que nem semana que vem nós iremos falar sobre a história da igreja. Ótimo. Pastor Luciano Ramos, entendeu? Vai falar um pouco sobre a história da igreja. Em uma hora ele vai ter né? que ser ninja. Em uma hora, porque na verdade eu vou até ver com o pastor se a gente consegue aumentar, nem que seja mais meia hora ou começa mais cedo, embora ele tenha culto de terça-feira, meu Pai eterno. Porque uma hora, né, você não é a primeira pessoa que fala sobre que uma hora não dá, porque é tema tão bons que a gente acaba nem querer. Fala assim, Nilton, um pouquinho a mais, uma oferta de gratidão. Amém? Então, gente, o sorteio... daqui 2 minutinhos a gente vai fazer o sorteio. Moisés, tem mais alguma pergunta? Porque embora falta 4 minutinhos ali naquele relógio, eu vou pelaquele relógio lá. Só vou fazer a última, só para dizer que então não perguntei, depois as pessoas vão falar assim, mas você não perguntou. A minha pergunta, né? Todo mundo quer ganhar o sorteio, tá aí, ó. Porque não sei, é uma pergunta meio mais pastor que sabe. A pergunta é, quem foi a mulher de Caim? Nossa! Provavelmente uma prima distante. Dos que saíram do Éden. Porque quando Adão foi expulso do Éden, todos os filhos que eles tiveram lá foram expulsos juntos. Ah, mas não cita. Como eu disse, não é jornalístico. Não tem essa preocupação. Gênesis é o livro dos inícios, é o livro do princípio. Até porque, como a Bíblia quer falar aqui em Gênesis 5, versículo 4, que depois do nascimento de Sete, que agora dizer que Abraão teve filhos e filhas. Isso. Ou seja, então, isso, não teria, isso depois do como pecado. o pastor explicou, com sobrinha. Tranquilo. Só passou a ser pecado a partir de Levítico. Quer dizer, não, ou seja, eles talvez não teriam relação com sobrinhas, mas com primos sim. Com primo sim. Esse negócio de tio sobrinho, e tio com sobrinho, não. Então aqui. Isso. Então, tira fora isso aqui. Então Tira. seria mesmo. No início, talvez irmão com irmão, depois primos e tal. Então, isso aqui já explica, acho que eu queria dizer aqui, que esse versículo já explica bem sobre isso. Né? Explica o pós-pecado. A grande dúvida dos irmãos é o antes da queda. Se eles tinham uma vida marital normal, é óbvio. Até a questão, pastor, que se Abraão não tivesse filho antes, depois de Sete ele foi ter mais filhos, então como Caim ia ter? Aí entra aí a gente entra ou para o evolucionismo, né? Deus teria que esticou veio lá de dentro. Hoje nem se fala mais macaco, né? É um primata. De um primata veio a evolução e tal. Bom, então, pessoal, tô colocando aqui o último nome do Bruno aqui, que tá aqui comigo, Bruno Almeida. Por que o meu não? Não, você é o que, Moisés? Ah, tá. Beleza. Você quer esse livro, Moisés? Você quer esse livro? Pastor Edson, além de ele ter um canal no YouTube, qual é o nome do canal, Pastor Edson? Pastor Edson Maciel. Pastor Edson Maciel, ele tem um sebo, tá? Uma livraria sebo, com bastante relíquia, livros, livraria Páginas Antigas. Isso. Livraria Páginas Antigas. Se você quiser compartilhar o WhatsApp aí, pode compartilhar meu telefone. Não, pode falar, fica à vontade. 11 99588 0003. 11 99588 0003. Repete mais uma vez? 11 99588 0003. São livros usados, é uma livraria sebo. Sim. Mas se quiser livro novo, por encomenda a gente traz com algum desconto.
Ó, que nem tá todo mundo falando que 1 hora é muito pouco, a gente sabe. Ei, pastor Reginaldo, a gente vai ter que conversar, hein, pastor Reginaldo? Gente, eu tô aqui, ó, um espaço maravilhoso. Você, pastor, você que quer fazer um programa aqui, olha, procura o Reginaldo aqui na Rádio Turbulência. Nós estamos aqui ao lado do campo do Margarida. Não sei, pode falar, pastor? Pode falar, ele autorizou. Estamos aqui ao lado do campo Margarida. Um estúdio maravilhoso. Você quer fazer suas lives da sua igreja? Pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, assim como eu estou sendo bem recebido aqui em nome de Jesus. Deixa eu só ler aqui a última aqui, ó. Alexandre Brandão, que é irmão do Inocêncio. Inocêncio Brandão, né? Tá vendo? Muito legal o programa, estou vendo pela primeira vez, estou gostando. Parabéns, Deus abençoe. Alexandre, obrigado. Toda terça-feira às 18 horas nós estamos aqui. Posso convidar ele? Depois, ele. Então, depois me fala de um tema. Você estava falando... Ele é historiador. Historiador? Teólogo e historiador. Pessoal, eu convidei o Moisés para participar comigo. Então... E ele é elite, que ele mora lá na região da Nádia Franco. Nossa, desculpa aí, viu? Outro nível, outro patamar, como diz o Bruno Henrique lá no meu Mengão. É o seguinte, o Moisés, eu convidei ele, inclusive, Moisés, nós temos que sentar, porque alguns temas que eu já convidei as pessoas, eu sei que até o final do mês que vem, se eu não me engano, já está encaixado. Aí, em outubro, se não me foge a memória, que a gente vai começar, eu mais ou menos aí, nós vamos começar a elaborar os temas, e eu mais ou menos a gente vai pensar junto em que a gente vai trazer. É bem-vindo, sim, essa sugestão do Alexandre Brandão. Tem o pastor Edson Ribeiro que deu um tema aqui também, inferno, se é mito ou verdade. É um tema também que a gente pode falar, mas isso aí eu não vou fazer isso sozinho. Se eu tenho uma pessoa que está trabalhando comigo, a gente tem que sentar junto com ele, a gente elaborar os temas e fazer as perguntas, né? Então é o seguinte, pastor Edson, essa livraria Sebo é virtual? Sion, olha só, arrumei um comprador para você. É virtual sim, ó. Pastor Edson, daqui a pouco eu vou compartilhar no meu Facebook o link do pastor Edson Maciel. Você adiciona ele no Face, ou então pode procurar já no meu Face aí, Edson Maciel. Lá tem a livraria dele lá, tá bom? E eu compro livros usados também. Compra, vende e troca. Pronto. Tá aí. Então vamos lá. Não vai ser eu que vou tirar, pastor Edson, vai tirar. Mas você ia falar que se você quer esse livro, Moisés, você acabou de ter cortado no é verdade. Moisés, você quer esse livro? Foi onde que eu falei da livraria aqui do pastor Edson. Lá no pastor Edson tem poucos livros desse aqui. R$150. Pô, já falei, eu não ia querer, é falta de ética, né? Mas pode falar? Não é tudo isso não. Não é tudo isso não? Não. O preço de tabela é 130, a gente então me perdoa, gente. Então, ó, R$100. Foi um equívoco da minha parte, peço desculpa. Ele está inflacionando que ele quer um cachê. Não é isso não. Tá aí, ó, R$100 o livro então. Tá aí, viu, Moisés? Tá aí, ó. Se quiser, vai lá na livraria. Pastor, você pode mexer de novo aqui, pode tirar o nome aí. Mexe de novo, tira o nome aí. E vamos ver quem é que vai ganhar aqui ao vivo. Sem olhar, como diria o Cebolinha. Vamos lá, quem foi o felizado aqui? Nossa, nem conheço. É lógico que eu não conheço, né? Tá, vamos lá. Pessoal, se ele estiver assistindo aqui, eu acho que não está assistindo não, mas eu nem sei se ele está aqui. Pedro Neto. Tá aqui, ó. Lógico que não dá para ver. Pedro Neto. Tá aí, Moisés? Aqui ele... Não. Vamos dar 30 segundos, que é até a questão do delay. Não, se ele não se manifestar, você sorteia no próximo programa. Não, sorteio agora. Ele tá aqui. Então, enquanto isso, a gente já vai finalizando. Já convida o pastor José Faustino, que é o seu pastor. Pedro Neto, se manifesta, Pedro Neto. O Alexandre tá mandando convidar o José que é o pastor dele. Pastor. Eu acho que o Pedro Neto tá aí, porque todos esses nomes que eu anotei aqui são pessoas que estão online. São pessoas que estão online. Ele vai se manifestar. Perdeu a benção. Se caso ele for... Puxa mais um, pastor. É mesmo? Puxa. Ele não se manifestou. Fred, você acabou de entrar, não vou nem colocar seu nome, porque não dá tempo, hein, Fred? Peço desculpa, viu? Porque as pessoas têm que estar online, pastor. As pessoas têm que estar online aqui. Neuza de Castro. Será que vai estar online também? Acho melhor ficar com o Pedro, né? A gente procura ele, né, pastor? Se ele não se manifestar... É verdade. Se ele não se manifestar, então ressorteia. Tá bom, então. Eu Tem vou uma entrar semana, em contato. né? Pedro, a gente vai... Você passa o endereço da rádio, se ele não vier aqui buscar... Passa o seu telefone, Pronto. entre em contato com você. Pronto, exatamente. É bom que ele venha aqui com ele. Ó, Pedro,
Tá aqui, ó. Pedro Neto foi o ganhador. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado aqui ao pastor Brito, meu amigo. Parabéns, Neilton, pastor Edson, Moisés. Um excelente tema. Fred, boa noite. Obrigado, viu, Fred? Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Quero agradecer a cada um. Na próxima terça, pastor Luciano Ramos estará aqui falando sobre a história da igreja. Vou passar a palavra aqui ao pastor Edson para se despedir. E depois eu agradeço o senhor. Pode ficar à vontade. Pai do Senhor a todos, que Deus nos ilumine, né? Abençoe esses meninos, né? O menino Moisés, o menino Neilton e o Bruno Almeida. Né? Para que mantenha, é muito bom um programa de cultura bíblica. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu tenho um curso, posso falar do curso? Pode. Eu estou com um curso online de leitura e entendimento bíblico com duração de 13 meses. Leitura e entendimento bíblico. Começamos com o Novo Testamento e já lemos Mateus. São encontros de 4 horas a aula, valor de R$50 ao mês. É um valor simbólico, que é só para manutenção mesmo, da luz, água da igreja, a internet, etc. E comprar livros, né? A ideia não é ganhar dinheiro, mas sim a propagação do Evangelho, a leitura e entendimento da palavra de Deus. E sem lente. Quando nós vamos ler a Bíblia, não podemos ler com a lente minha, do irmão Neilton, do pastor Moisés. A Bíblia lendo com a lente da Bíblia. Hermenêutica bíblica com exegese bíblica. Né? Que aí a gente não fala muita besteira, fala pouca. Então, Deus abençoe a vida de todos e que Deus nos ilumine no nome de Jesus. Pode ficar à vontade, Moisés. Amém. Quero agradecer a participação de todos que estão em casa, que entraram com suas perguntas, que compartilharam. E próxima terça-feira estamos aqui de novo. Divulguem, né, esse trabalho, nos ajuda a divulgar, que é para a propagação do Evangelho, alcançar mais pessoas e querer inculcar na cabeça das pessoas a importância da palavra de Deus, como o pastor falou aqui, ele deu seu curso, e portanto a gente está meditando, lendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, para que não venham a ser enganados lá na frente. Né? Essa cultura que a gente não precisa mais da palavra, não precisa da Bíblia, é uma coisa errada. Então, procure a palavra de Deus, se empenhe em aprender a palavra de Deus, e como ele falou, não com a nossa lente, mas com a verdade bíblica. E agradecer ao pastor Edson, né? Muito obrigado pela presença do senhor. Amém. Né? E queria dizer que também, saindo daqui, estarei na Igreja Avivando as Nações, Vila Mariana. Amém? Eita, bem. Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a todos aqui da Rádio Turbulência. Estamos finalizando aqui. Deus abençoe a sua vida. Terça-feira que vem às 18 horas. Espero você aqui no nosso canal. Turbulência Gospel, em todo lugar, onde você estiver.